Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um tema bem interessante aqui no nosso canal. Vocês já ouviram falar da história do homem chamado Zion Clark? É uma história realmente de superação, espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Bom, com certeza aí você sempre deve assistir algum tipo de documentário ou um filme que esteja disponível na Netflix, né? Pois é uma plataforma de streaming que tem títulos realmente incríveis. E dentre eles, aí procurando alguns filmes para me assistir, eu vi um pequeno documentário com cerca de 16 minutos. E é um documentário bem interessante, apesar de pouco tempo. E ele acaba contando uma história bem interessante de um homem chamado Zion Clark. E um fato bem curioso e um exemplo de superação é que ele teve a capacidade de superar inúmeros desafios, simplesmente pelo fato que ele acabou nascendo sem as pernas, pois ele é membro de uma equipe de wrestling na Universidade Estadual de Kent, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. E um fato bem curioso é o seguinte: ele acabou nascendo com uma rara doença, né? E com seus 19 anos ele pratica atividades convencionais de um ser humano comum, mesmo sem as pernas. E essa doença que acabou atingindo ele é mais conhecida como Síndrome da Regressão Caudal. E isso atinge raras pessoas em todo o planeta. Ou seja, o indivíduo ele acaba simplesmente se desenvolvendo sem a parte de baixo do seu corpo, né? Ou seja, ele só tem o tronco, e mesmo isso não impede ele de se locomover, pois ele tem os braços, né? E como essa doença ela acaba dificultando, né, em alguns momentos a locomoção e a inexistência da parte inferior do corpo, mesmo assim isso não foi nenhum tipo de empecilho para que ele pudesse disputar alguns esportes, dentre eles o wrestling, pois ele figurou entre os 8 primeiros de uma determinada categoria que ele disputa, que seria uma categoria mais ou menos acima de 50 quilos. E mesmo ele tendo basicamente em torno dos seus 45, ele acaba lutando com pessoas mais pesadas que ele, né? E devido a esse grande sucesso de superação, ele acabou virando um grande exemplo e virou este pequeno documentário que está disponível na Netflix. Eu vou colocar um vídeo de alguns momentos dele para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa história incrível. Olhe bem pra esse rapaz. Se o mostrarmos apenas da cintura para cima, você nunca adivinharia tudo o que ele já passou. Além de bonito, ele também tem um físico atlético. Zion Clark gosta muito de música e toca bateria em um grupo de igreja local. Se formou e conseguiu um diploma em administração. E vai com frequência para a academia. Ele também é um lutador profissional e sonha em participar dos Jogos Olímpicos. De acordo com suas palavras, ele é um cara comum, muito motivado e vai claramente ter sucesso na vida. Exceto que há um grande porém em sua vida. Zion não é um simples rapaz. A vida dele foi muito mais difícil desde o início do que para qualquer um de nós. Ele nasceu com síndrome de regressão caudal, que é uma malformação congênita rara e grave da coluna vertebral e medula espinhal. Essa síndrome ocorre em uma a cada 25 mil crianças. Imediatamente após o nascimento, os pais do menino o recusaram. Provavelmente porque, infelizmente, pensaram que não seriam capazes de criar uma criança com deficiência física. Zion foi entregue para a adoção, mas não conseguiu encontrar de imediato seus novos pais. Durante os primeiros anos, o menino mudou várias vezes de família, até que finalmente foi acolhido pela família Clark. Estas pessoas maravilhosas, além de não terem medo de levar uma pessoa com deficiência física para sua família, também deram a Zion tudo o que precisava para que ele pudesse se realizar e se tornar um homem que não seria chamado de pessoa com capacidades limitadas. Zion tinha apenas 7 anos quando seus pais adotivos o levaram para conhecer o mundo de wrestling. Não dá nem para imaginar como foi difícil para uma criança como ele competir com outras. No entanto, de acordo com Zion, a luta deu forças a ele, o ensinou a ter autoconfiança, além de finalmente dar a ele um propósito de vida. O jovem conta que, apesar de não ter pernas, ele queria ter a melhor forma física possível. Por isso, ele teve que treinar muito seu corpo e braços, compensando assim a sua deficiência. Quando Zion estava apenas começando a praticar esportes, ninguém podia imaginar o quão longe ele iria em sua jornada. E hoje, seus rivais nem sequer pensam em não levar Clark a sério. E alguns deles até mesmo ficam com medo, mas Zion diz: durante uma luta você precisa deixar tudo que não tem a ver com luta de lado. Não importa como você se parece e quais são as suas deficiências, você deve sempre lutar de igual para igual. Foi assim que anos de treino transformaram Clark num adversário poderoso. Ele sabe como coordenar o corpo e usa os braços como pernas. Assim, ele pode facilmente chegar perto de seus adversários e agarrá-los. Você talvez possa achar que isso tudo é mentira, mas não é, pois Zion realmente compete com outras pessoas em condições de igualdade. Por exemplo, em 2017, ele venceu 33 vezes no ringue e teve apenas 15 derrotas. Pelo fato de um rapaz pesar apenas 45 quilos e não ter uma categoria de peso tão baixa entre os adultos, Zion acaba competindo com atletas de 57 quilos. O treinador do rapaz diz que o seu exemplo é incrivelmente inspirador. Então, ao praticar o wrestling, ele aprendeu muitas coisas bem interessantes, justamente a desenvolver a parte superior do seu corpo, pois para vocês podem ver, né, ele é um grande, uma pessoa que tem músculos, que soube aproveitar, né, o pouco do seu corpo para exercitar bastante os seus braços. Devido a essa prática do wrestling, né, ele acabou tendo bastante paciência, resistência e determinação.
E como ele tem uma história bem triste, né? Pois os seus pais, ao verem que ele tinha esta condição, infelizmente, né? Acabaram doando ele para outras pessoas que tivessem condições financeiras, né? Para poder criá-lo. E mesmo devido a isso, ele acabou passando por inúmeros lares adotivos, né? Até encontrar uma mãe que jamais deixou ele na mão e simplesmente a adotou. E criou ele como se fosse um verdadeiro filho. Sendo assim, a família Clark o adotou com todos os rigores de um homem comum, né? Dando ele abrigo, alimentação, cuidados especiais e fez com que ele se desenvolvesse normalmente e tivesse uma vida cotidiana, apesar que os desafios que ele iria enfrentar seriam cada vez maiores, né? Bom, atualmente ele faz administração de negócios e ele se dedica a boa parte do seu tempo, né, na prática de esportes, inclusive o wrestling. E ele vive a vida com base em duas palavras, que ele inclusive tatuou nas suas costas, que se chama Sem Desculpas, que é realmente um grande exemplo de motivação para aquelas pessoas que têm tudo e não valorizam as coisas que têm. Bom, para vocês terem ideia, ele começou suas atividades de wrestling mais ou menos aos seus 7 anos de idade, né? E acabou impressionando muitas pessoas com esse tipo de abordagem. Pois já imaginou você ter metade do seu corpo e ter a capacidade de competir com pessoas que têm pernas também? E inclusive vencer essas pessoas. E mesmo ele sendo um pouco mais leve, ele verificou que ele tinha uma certa vantagem sobre algumas pessoas com que ele lutava, né? Pois ele tinha uma habilidade e agilidade cada vez maior. E mesmo ele andando com as próprias mãos, ele acabou tendo mais força e tendo maior habilidade para fazer algumas técnicas. Mesmo ele praticando alguns campeonatos no começo, quando ele estava treinando, né, ele perdeu muitas lutas. Só que ele ganhou uma grande experiência e jamais desistiu dos seus sonhos. Tanto que ele foi tão persistente que ele começou justamente a se destacar e ganhando um grande porte físico. É simplesmente impossível ficar desanimado ou desencorajado quando Zion está treinando no mesmo local que você. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, que serão realizados em Tóquio, Clark será júnior, o que significa que ele pode participar do campeonato. Então, se você vir um homem sem pernas nas fileiras da equipe olímpica dos Estados Unidos, não se surpreenda, essa pessoa é apenas Zion Clark, incrivelmente motivado. A propósito, não é por acaso que no início do vídeo começamos a falar sobre desculpas e pretextos, ou melhor, pela falta disso, pois sem desculpas é o lema que guia Zion através da vida. E para nunca mais se esquecer disso, o jovem tatuou isso nas costas. Que o exemplo dele é inspirador, ninguém vai discordar. No entanto, não pense que por Zion ter tido tantas conquistas, que seu caminho foi fácil. Muito pelo contrário, Zion teve que trabalhar 2 ou até 3 vezes mais para estar em forma e competir de igual para igual com pessoas sem deficiências físicas, sem desistir, sem largar mão, superando a dor, o cansaço e às vezes a decepção. Na vida de Clark deve ter surgido muitos momentos em que ele quisesse desistir de tudo, e o objetivo não parecia justificar todos os desafios que tinham de ser superados. No entanto, Zion conseguiu. Como uma pessoa religiosa, ele acredita que Deus o enviou propositalmente esse desafio árduo, e foi exatamente isso que fez dele o homem que ele é hoje. Forte, motivado e não menos importante, muito feliz. Absolutamente todo mundo tem um propósito na vida, e quanto mais complicado esse objetivo é, mais difícil é trabalhar nele. Muitas vezes queremos desistir logo no início da nossa jornada. No entanto, não é por acaso que você clicou neste vídeo. Então deixe que o exemplo inspirador de Zion te incentive. Pois para quem não sabe, para você ingressar na faculdade americana, teoricamente você pode entrar como um estudante comum ou como alguém que pratica esportes, né? E quem normalmente é praticante de esportes tem a probabilidade de você ganhar bolsas de estudo gratuitas bancadas pelo governo. E durante essas disputas, né, estudantis, ele acabou teoricamente juntando um cartel de 33 lutas e 15 percas. Apesar disso, ele venceu muitas lutas também e conquistou muitas medalhas. E mesmo ele ganhando alguns campeonatos, ele acredita totalmente o seu sucesso ao seu técnico, chamado Gil Donahui, que acabou puxando ele para um ponto além da exaustão, né, fazendo com que ele praticasse exercícios muito além do comum. E a partir daí surgiram inúmeros vídeos com ele, né, com a história dele, principalmente no YouTube. Quando eu vi esse documentário na Netflix, eu fiz questão de assistir, estudar um pouquinho mais sobre a história dele e também fazer um vídeo aqui para que vocês conheçam esta incrível história de superação. Então, para mim, esse Zion Clark é realmente um grande exemplo, né? Principalmente para essas pessoas que têm todas as condições do mundo para conquistar os seus sonhos e infelizmente vivem reclamando, né? Pois para quem não sabe, a atividade física convencional, a prática de esportes é realmente muito importante para você se desenvolver como pessoa, né? Eu, como sou um grande praticante de jiu-jitsu, acho um grande exemplo você praticar qualquer tipo de arte marcial, porque além de você exercitar o seu corpo, você aprende muitas outras coisas também, como ser uma pessoa melhor. Você acaba justamente aprendendo a ter mais humildade, a reconhecer os esforços de outras pessoas e também
ficar feliz por muitas vitórias que você e a sua equipe conquista, né? Sem falar nos inúmeros valores que você vai cultivando durante todo o seu desenvolvimento dessas habilidades marciais. Então tá aí um grande exemplo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma informação aí que faltou colocar no vídeo aí, coloque nos comentários. Se você tem alguma sugestão que gostaria que eu colocasse aqui também, coloque nos comentários. E se você quer que eu faça um tema diferente, né? Manda uma mensagem pra gente que com certeza eu vou respondê-la, beleza? Queria agradecer aqui aos poucos os inscritos que estão se inscrevendo no nosso canal, as pessoas que estão curtindo a nossa página do Facebook, ela está crescendo também. Sempre tento responder na medida do possível as pessoas que me mandam mensagem com alguns temas, né? Mas pode deixar que o nosso canal vai crescer cada vez mais, beleza? Obrigado, galera, até o próximo vídeo, valeu!